Oi pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo a mais esse vídeo. Hoje eu vou estar ensinando para vocês como fazer esses girassóis e como aplicar aqui nessa caneca e fazer esse porta-guardanapos. Então assista um vídeo até o final que você vai aprender essas duas peças no vídeo de hoje. Então, mãos à obra. Bom, gente, para começar, então a gente vai precisar de uma caneca, daí vocês peguem a cor de sua preferência pra gente fazer a caneca, colocar os dois girassóis aqui na frente. Uma argola, também eu acho que é essas argolas de cortina mesmo, que é pra gente fazer o porta-guardanapo. Então, tinta amarela, esse aqui eu usei o amarelo ouro da Acrylex, com um pouquinho de branco para não dar transparência nas pétalas. O verde aqui eu usei o verde musgo, também com um pouquinho de branco. E o marrom PVA, porque ele é mais claro, ele não é muito escuro. Mas vocês podem usar o marrom que vocês tiverem aí. E a gente vai precisar também uma folhinha para a gente fazer as nervuras das folhas desse girassol. Aqui eu peguei uma folha de goiabeira, que ela tem as nervuras bem salientes e ela fica bem legal no biscuit. Então, vamos começar. Vamos fazer primeiro a parte do porta-guardanapo já para deixar secando. Então, aqui vocês vão fazer um rolinho. Fazem um rolinho, só dão uma achatada, deixa ele bem grossinho. Que ele não pode ficar muito fininho. Ó, assim. Daí, vocês dão uma volta aqui nessa argola e deixa um espaço assim, ó. Ele tem que ficar girando aqui dentro. Então, coloque aqui, dá uma pressionada aqui, ó, e vamos cortar o excesso. Tá? Daí, vocês podem deixar essa pontinha aqui, que depois a gente vai encaixar no girassol. Aqui, ó, vocês têm que deixar com folga, porque ele tem que fazer esse movimento aqui depois de seco. Então, vamos deixar secar. Para cortar as pétalas, se vocês tiverem esses cortadores aqui, vocês podem utilizar, vai facilitar bastante o trabalho. Mas se vocês não tiverem, tem alternativa, um cortador, ele é alternativo. Esse aqui vocês podem fazer em casa. Vocês recortem 2 tirinhas de acetato, mas tem que ser um acetato bem grosso. Ou pode ser também de garrafa PET, se vocês recortem 2 tirinhas daquela parte mais lisa, da parte lisa da garrafa PET, que também é da mesma espessura desse aqui, ó, fica bem grossinho. Então, vocês vão precisar de duas tirinhas de mais ou menos 1,5 centímetro aqui, ó, de largura. E daí, uma tirinha de 9 centímetros e outra de 7 centímetros, tá? Então, aqui vocês peguem esse pedacinho de 7 centímetros, dobrem bem ao meio e apertem. Ele vai ficar assim, o duplo. Daí, aqui vocês vão medir mais ou menos 1 centímetro. Daí, nesse 1 centímetro, vocês vão marcar mais ou menos 1 centímetro e dobrar aqui as 2 partes. Ela vai ficar assim, ó. Vocês viram que ela ficou assim. Daí, uma dessas partes aqui, vocês vão voltar para trás. Ó, daí ela vai ficar assim, ó. Um para lá e outro para cá. Aqui vocês podem puxar aqui. Aqui abre um pouquinho, ó. Dá uma apertadinha aqui, só para abrir um pouco. E aqui vai sair o cortador da pétala menor, ó. Pro cortador maior, vocês vão fazer a mesma coisa. Então, vocês vão ter daí 2 tamanhos de cortadores de pétalas. O maior para a parte de fora e o menor para a parte de dentro. A gente vai, então, abrir a massa amarela. Ela não pode ser muito grossa, pode ser bem fina. Então, já abri a massa aqui, ó. Ela fica, ó, numa espessura, ela bem fina, não pode ser muito grossa. Então, a gente vai começar, coloque num lugar que dê para recortar. Vamos começar recortando as pétalas maiores. Então, as maiores, vocês vão recortar 20 pétalas. Vocês olhem aqui que tem que estar aqui embaixo retinho, ó, do nosso cortador provisório.
E aqui vocês vão cortando as pétalas. Só apertem no meio, abre ela, ela já cai, ó. Aqui a gente vai cortar assim, ó. Ó, ela é bem fácil. Olha. É um cortador maravilhoso, porque ele é bem fininho e fácil. Só tem que ser um acetato grosso. Ó, aqui a gente vai cortar, então, 20 pétalas, que é a quantia que vai para esse girassol. Terminado as 20 pétalas maiores, então agora a gente vai trocar de cortadorzinho, vamos pegar o menor. Esse menor são 10 pétalas. Ó, elas ficam bem pequenininhas. Então, aqui temos 10 pétalas pequenas e 20 pétalas maiores. Agora, a gente vai pegar com o auxílio do dedo mesmo, vamos apertar todas elas. Dá uma apertada para tirar aquela marca que foi cortada nas laterais. Ela vai ficar um pouquinho mais larga e mais fina daí. Depois de ter, então, achatado todas elas e dando uma afinada, a gente vai começar a fazer as marcações. Aqui a parte de cima, ela é mais arredondadinha, então, vamos pegar a parte de baixo aqui, ó. Vamos fazer uma marcação maior no meio e duas menores nas laterais. Essa marcação, aqui a gente vai dar uma pressionadinha, fechar aqui e vamos afinar aqui, ó, pra ponta. Ela vai ficar assim, tá? Dá uma afinada, não deixa muito, não precisa ser muito fininho na ponta. E assim a gente vai fazendo em todas. Feito todas as marcações das maiores, então a gente vai fazer a mesma coisa nas menores. Só que aqui vocês vão deixar secar um pouquinho ela meio assim, ó. Vocês não deixem deitada, deixa ela só de ladinho assim, puxa ela um pouquinho pra dentro, pouca coisa, ó. Tá? E coloca ela de ladinho. Assim a gente vai fazer em todas essas pequenas. Feitas as marcações em todas, então, agora a gente vai esperar secar um pouco. Uns 10, 15 minutos já tá bom. Aqui já secou uns 10 minutos, já dá pra gente começar a montar, então. Não tem medida, vocês peguem um pedaço de massa, é só pra gente começar a colar as pétalas aqui, ó. Dá uma achatada, tá? Nada muito certinho, que aqui nem vai aparecer, vai ficar aí embaixo. Passe uma colinha em toda ela. E aqui a gente vai colando uma a uma 10 pétalas. Daí vocês vão vendo, ó, mais ou menos a distância, ela tem que dar 10 pétalas aqui, ó. Vocês vão bem na pontinha, ó. Vocês vão vendo, vão colando até completar as 10 pétalas. Ó, daí ficou assim. Então, daí passe um pouco de cola aqui, porque as pétalas já estão um pouco secas. E cada intervalo entre as duas aqui, vocês vão colocar uma no meio. Assim, ó, cada intervalo da primeira carreira entre essas duas aqui, coloque uma no meio. Assim, a gente vai fazendo toda a volta. Feito isso, então, com o boleador, a gente vai abrir espaço aqui no meio. Vamos abrir um pouquinho pra gente colocar as pétalas menores. Deixar um espaço maior. Tem que cuidar aqui pra não abrir, tem que estar sempre ajeitando. Ela vai ficar bolhadinha aqui por dentro. E agora, vamos passar um pouquinho de cola. Pode ser bem pouquinho, só também nos intervalos aqui onde vai as pétalas menores. Aqui a gente vai, então, começar a colocar as pétalas menores. Também nos intervalos, ó. Daí, vocês olhem as duas últimas pétalas, coloquem no meio. E daí, pode botar mais na beiradinha aqui, ó. Não precisa ser lá no meio. Assim, a gente vai botar toda a volta. Vamos colocar essas pequenas aqui, ó. Com 5 gramas de massa marrom, então, vamos fazer um miolo. Fazem assim, uma bolinha, dão uma leve achatada. Pode achatar aqui, ó. Daí a gente já vai colar direto aqui no miolo. Coloca bem no meinho aqui, ó. E aqui vocês dão uma pressionada, ó. Vão puxando pros lados.
Com auxílio do palito, então, a gente vai começar a fazer isso aqui, ó. Vamos fazer primeiro a carreira assim, ó, puxando pra fora, ó. Agora, vamos fazer uns leves furinhos assim, ó, puxando, ó. Nada certinho. Vão ajeitando que ela tem que ficar bem crespinha, ó. Fazendo em toda a volta. Depois de feito toda a volta, então, com o auxílio de um bolhador, vamos aprofundar aqui no meio, ó. Pode apertar um pouquinho. Aprofundar aqui, ó. E vamos fazer também uns furinhos. Daí, só para lembrar vocês aqui, ó, eu colei ela, ainda não tava muito seca. Vocês deixem para colar as pétalas aqui, deixe secar sempre um pouco mais. Aqui ela vai ficar um pouquinho mais para cima. Aqui vamos deixar secar, então, depois a gente volta com a pintura. Então, para a pintura, você pode usar o giz pastel ou qualquer outro pigmento que você tiver, o pozinho da Saramanil, daí vocês que sabem. Eu vou usar o vermelho, o amarelo misturado com o preto. Então, aqui eu raspei ele para ficar o pozinho. Agora, eu vou umedecer para começar a pintura, então. Um pouquinho de água, então, eu vou dar uma umedecida, tirar o excesso do pincel para não deixar muito grosso de tinta. E a gente vai começar, então. Vamos começar por os de trás, os de baixo, pintando em movimentos circulares, vão subindo, ó, até fazer todo. Começa, pode botar bem forte no meio e com movimentos circulares vão subindo a tinta. Então, assim a gente vai fazer toda a volta dos de baixo. Agora, na parte interna, vamos fazer... Comece bem do fundo, segure aqui no meio, bem do fundo, e vão circulando para a ponta. Bem de leve. Vão fazendo em toda a parte interna. As pontinhas aqui, vocês deixem bem amarela, é só dentro do miolo mesmo. Parte interna mais escura. Agora, vamos umedecer o pincel, juntar essas duas cores. O amarelo com uma pontinha de preto aqui, ó. Limpar o pincel, porque ele tem que estar só sujo mesmo com a tinta. Só dá uns toquezinhos mais escuro. Se ficou demais, dá uma limpadinha com cotonete. E aí, vocês vão fazendo e vendo como fica. O pó da Saramanil, vocês não precisam nem umedecer. Você já pode direto deixar, porque ele fica bem, a cor bem viva. Então, vocês podem utilizar, ele fica melhor. O giz pastel, ele não desmancha muito, então daí se não umedece, ele não fica muito legal. Precisa passar com ele úmido. Ó, ele ficou assim, então. E se vocês quiserem fazerem o girassol vermelho, vocês podem usar essa mesma modelagem para o girassol vermelho. Daí vocês vão usar um pouquinho de tinta PVA diluída, deixar ela bem fininha, limpa o pincel... Só com o pincel sujo e a pintura, ela fica só praticamente aqui no meio. Pode fazer bem vermelhinho. Então, aqui a gente já vai ter o girassol vermelho. Para o miolo, a gente vai precisar da tinta PVA amarela. Aqui eu usei o verde musgo e o branco. Então, a gente vai pegar com o pincel, um pouquinho de branco. Pode ser esse pincel bem descabeladinho, que eles ficam melhor, ó, para pintar. Vamos tirar o excesso. E aqui a gente só vai dar uns pontinhos, ó, na volta. E no meio aqui também que a gente vai colocar o verde. Então, aqui agora a gente vem com o branco. E vamos fazer a mesma coisa com o branco na volta. Dá só umas pinceladinhas. E aqui a gente vai pintar, fazer também só uns pontinhos verde no meio. Depois dele seco, vocês coloquem os dedos assim, ó. Segure com o dedo aqui no meio, onde tá essa parte mais profunda, atrás. E aqui vocês vão dando uma forçadinha, ó. Ele ainda tá meio mole, daí a gente pode trabalhar com ele. Olha como é que daí ele fica. Ele tem que ficar assim. Então, a gente vai precisar fazer 3 desses girassóis. Um é pro porta-guardanapo, então, e 2 para xícaras. Folhas, então, a gente vai precisar 4 bolinhas de
massa verde de aproximadamente 3,5 gramas a 4, mais ou menos isso. Vamos fazer então em formato de folha, assim, ó, dá uma apertada nela aqui. As folhas não precisam molde, vocês podem fazer dessa maneira que é bem simples, abram bem. E com auxílio de uma estequinha aqui, vocês vão afinar. Primeiro vocês fazem tipo umas marcações bem aleatórias. Com a ponta do dedo aqui, coloque em cima, ó, assim. E aqui a gente vai afinar bem essa ponta, ó, deixar bem fininha. Ó, ela ficou assim. Agora, nas costas da folha de goiabeira que a gente pegou, a gente vai virar aqui, ó, botar a parte aqui bem no meio, da nervura do meio e aqui embaixo também. Olhe bem no meinho aqui, ó, e aqui a gente vai dar uma pressionada que já vai sair com as nervuras. Ó. Olha que bacana que fica. Vamos dar o movimento que a gente pressionar ali, saiu o movimento, assim, ó. Aqui vamos dar uma leve apertada, ó, para fechar aqui um pouco, só no meio, na parte interna. E vamos afinar um pouquinho aqui a ponta. Então, assim, a gente vai fazer 4 folhas dessas. Depois das 4 folhas prontas, então, a gente vai dar só uma escurecidinha, enquanto ela tá molhada ainda, só aqui no meio, ó, na parte interna, puxando pra fora. Então, aqui já está pronta as nossas 4 folhas. Gente, antes que eu me esqueça, num dos próximos vídeos que eu estarei fazendo, eu vou ensinar vocês a fazer o cachepô com esses girassóis maiores aqui, que estão aqui, ó. Que ele é feito de uma forma diferente, ele é com arame, ó, esses grandes aqui, ó, e são bem maiores. Então, a técnica é um pouco diferente. Quem não tá ainda inscrito no canal, corra lá, já se inscreve, para não perder essa aula do cachepô, que vai estar bem bacana. Vamos começar a colagem. A gente vai pegar, então, o girassol, esse aqui, ó. Ele tá ainda meio úmido. A gente vai fazer uma abertura aqui atrás, que é aqui onde a gente vai colar a parte da argola. Aqui a gente vai fazer uma aberturazinha aqui, qualquer ferramentazinha, só pra gente encaixar ali, ó. Segurem atrás aqui, ó, porque ainda não tá bem seco, vai dar pra gente fazer isso. Vamos colocar um pouquinho de cola. E aqui vocês vão encaixar essa parte aqui que a gente deixou saliente. Eu gosto de fazer assim, porque daí depois ela não solta, ela fica bem firme. E aqui também vocês podem ainda fazer um acabamentozinho, ó, nas laterais, só que daí fica mais firme ainda. Que ela fica bem firme e não sai daqui depois de seco de jeito nenhum. Ó, daí ele ficou assim, ó, com o acabamento. As folhas simples, vocês só passem um pouquinho de cola aqui atrás. E colhem 2 folhas, as 2 viradas para cima. Coloque uma aqui, só dá um acabamentozinho, ó. Olha que lindo que ficou esse porta-guardanapo. Então, para caneca, vocês vão pegar um pedacinho de massa crua, vão umedecendo ela pode ser com a mão mesmo, deixá-la bem molinha, tipo um cremezinho. Porque fazendo assim, ela fica muito difícil de descolar da caneca, ela fica bem colada. Deixa ela bem molinha, coloque numa tampa, coloque um pouquinho de cola branca, essa cola que vocês usam para colar suas peças. Então, daí vocês diluam bem na cola, ó. Então, a gente vai colar com isso aqui, ó. Ela fica tipo uma pastinha com bastante cola. Na caneca, então, vocês peguem a frente aqui. Coloque mais ou menos onde vocês veem que vai a folha. Vamos colocar uma folha assim, ó, pra baixo. E vamos colocar uma aqui pra cima. Lá das folhas, então, vamos colar os girassóis. Daí, gente, essa pastinha aqui vocês fazem com massa natural, não esqueçam. E bastante cola, porque daí, como a massa é natural, ela vai, depois de seca, ela vai ficar praticamente transparente. Se ficar algum pedacinho aparecendo, ela vai ficar na transparência. Passem aqui atrás do girassol e assim a gente vai colar os 2 girassóis, então. Colar um para baixo e outro a gente coloca mais para cima um pouco.
Olha como ela cola na hora. E agora é só ajeitar. Então, gente, tá prontinha a nossa caneca. O nosso porta-guardanapo aqui, eu coloquei mais uma folhinha para preencher aquele espaço que estava aberto. E daí, depois de seco, se vocês quiserem passar o verniz fosco, ele fica melhor, que ele fica sem o brilho. Então, por hoje era só e até o próximo vídeo.